cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, Deus. Tua misericórdia, Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Tua graça nos faz dançar, com toda a força celebrar. Dançaremos gratos por teu amor. Tua glória nos faz cantar, toda a terra te exalta. Cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, Deus. Tua misericórdia, Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, Deus. A tua glória, Sejam bem-vindos para mais um culto. Hoje, em especial, damos parabéns ao adolescente Batista pelo seu dia, pelo nosso dia. Vou estar lendo agora um texto que se encontra em Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 em diante. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo:
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que eu saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: Eis que põe na tua boca as minhas palavras. Que a gente possa entender que assim como Deus capacitou Jeremias, Ele pode estar nos capacitando hoje, para que a gente possa ser diferença na nossa geração. Agora teremos o momento da oração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais esse dia, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu agradeço pela vida de cada um aqui nesse culto online, Pai, cada um da nossa igreja. Senhor, eu peço em especial hoje pela vida dos adolescentes batistas, que o Senhor venha estar nos dando cada vez mais saúde, alegria, vontade de buscar a Ti e fé, Senhor, nesse momento difícil que precisamos de muita. E eu peço que esse culto venha mover o coração de muita gente, que muita gente venha ser abençoada com essa palavra que o Senhor preparou para nós. Obrigada por tudo, Senhor. Venha continuar nos abençoando, Senhor, e guardando nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço. Amém.
Irmãos, convido a igreja a abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 22, dos versículos 31 ao versículo de número 36, que nos diz assim: Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que o procuram, a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida, o teu cuidado me tem feito prosperar. Amém. O nosso Deus é o Deus que não muda, é o Deus que não falha, é o Deus que está conosco em todos os momentos das nossas vidas. E esse Deus deve ser adorado, exaltado em tudo que fizermos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Que a nossa vida esteja glorificando ao Senhor. Eu não sei como você se encontra neste domingo, nesta hora, o que se passa no seu coração e na sua mente, mas saiba que o Senhor Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a nossa atitude deve ser a atitude de verdadeiros adoradores, de louvar e bendizer o nome dEle, independente do que estamos passando. Convido os irmãos neste momento a estarmos continuando adorando ao Senhor nesse momento com uma participação musical. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu.
Vamos agora também estar lendo mais um texto. Se encontra em Daniel 3, a partir do versículo 12. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto a Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar, senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que o poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Então, a atitude que os nossos jovens, que os nossos adolescentes, e nós também já adultos, precisamos ter diante dos desafios da vida, né? Essa ousadia de não se corromper com o que o mundo traz, não se entregar ao que é oferecido na escola, no trabalho, na rua, e sermos diferentes, fazermos a diferença e acreditarmos que Deus nos livrará de todo mal. Nós sabemos que na continuação eles foram realmente jogados na fornalha, mas eles foram salvos na fornalha, né? Deus deu o livramento lá. E se não mudesse, eles tinham a tranquilidade que estariam com Deus no paraíso. Essa é a nossa atitude que nós devemos ter diante dos problemas da vida, diante dos desafios da vida. Sermos a diferença, jovens e adolescentes, né? E confiarmos em Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Vamos agora ter mais uma oração e em seguida estaremos recebendo a mensagem do Senhor. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Pai nosso que está no céu, santificado, exaltado seja o seu nome, ó Pai. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar aqui cultuando o seu santo nome. Ó Pai, esteja agora com a vida dos adolescentes, Senhor, que o Senhor possa continuar dando força e vontade, Senhor, de estar na Tua presença. E esteja também com os líderes dos adolescentes, Senhor, que a cada dia mais nos ensinam e sempre tem, Senhor, essa vontade de ensinar mais de Sua palavra, mais do Seu caminho, ó Pai. E esteja também com os pastores da nossa igreja, dê o sustento, Senhor, a eles, a vida deles, Senhor, e a família deles, ó Pai, esteja com cada um.
E esteja também, Senhor, agora com os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra esse vírus, ó Pai, que o Senhor possa continuar dando força a eles, Senhor, e que eles, Senhor, tenham sempre sustento vindo das suas mãos, ó Pai. E esteja com os nossos governantes, Senhor, que o Senhor possa continuar dando sabedoria, Senhor, que eles não desviem do seu caminho, ó Pai, aqueles que não te conhecem verdadeiramente, que eles possam se achar, Senhor, em Ti. Que o Senhor esteja com cada um desses, Senhor, esteja com os enfermos da sua igreja, Senhor, que se for da tua vontade, o Senhor dê mais uma vez o sopro de vida. Ó Pai, esteja com cada um, com os missionários, e que o Senhor continue nos dando força, ó Pai, e sustento a cada dia mais, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, meus prezados irmãos. Mais uma vez estamos reunidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria neste domingo, primeiro domingo de agosto, dia 2 de agosto. Especialmente, meus irmãos, porque hoje, como sabemos, é o dia do adolescente batista. Então nos alegramos muito por este culto que está sendo conduzido pela liderança dos adolescentes e também com a participação de vários adolescentes nos seus atos de culto. Graças a Deus por esta oportunidade. Eu quero transmitir o meu abraço a toda a igreja e particularmente aos adolescentes pelo seu dia. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os adolescentes da nossa igreja. Bem, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor a partir do livro de Provérbios, no capítulo 9, apenas no versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos pensar, meus irmãos, sobre vantagens e desvantagens dos adolescentes de hoje, assim mais ou menos com relação aos adolescentes do passado, assim, por exemplo, da minha época. Hoje, meus irmãos, nós celebramos esse dia especial dos adolescentes e eu aproveito para louvar e agradecer a Deus pela vida dos adolescentes da nossa igreja. Reconheço os seus talentos e os seus dons espirituais. Temos visto aí diversos adolescentes bem desenvolvidos na sua vida espiritual, no seu envolvimento, no seu comprometimento com a obra do Senhor. Quantos talentos, não é isso, irmãos? Aí participando de diversas atividades da igreja, inclusive na liturgia do culto. Então eu agradeço muito a Deus pela vida e o serviço prestado pelos adolescentes da nossa igreja. Também agradeço a Deus pela vida da liderança de todos os professores e líderes dos nossos adolescentes que têm se empenhado, têm dado do seu tempo, da sua energia e feito um trabalho junto aos nossos adolescentes. Muito obrigado a todos esses irmãos. Desejo muito que os nossos adolescentes tenham assim uma linda trajetória, tanto na vida pessoal, não é, na sua vida material, quanto na sua vida espiritual. Se bem que não sei se nós conseguimos exatamente dissociar a vida material da vida espiritual, mas naquilo que concerne assim as coisas do que é material, espero que sejam bem-sucedidos, e naquilo que concerne as coisas espirituais da sua vida também espero que sejam vitoriosos, bem-sucedidos em toda a sua trajetória. Então vamos, meus irmãos, meditar sobre esses dois viés de vantagens e desvantagens. Primeiro vamos pensar nas vantagens. Bem, vantagens
dos adolescentes nos dias de hoje e creio que também, de certa forma, lá no passado. Olha, vigor físico, não é verdade? Energia, disposição e saúde. Então, isso é muito natural nos adolescentes, né? Pela sua própria idade. A gente gosta de ver isso nos nossos adolescentes, né? O vigor que eles têm, a energia, a disposição, a facilidade para a prática de esportes, o envolvimento deles e observarmos também o crescimento saudável, a saúde dos nossos adolescentes. Eles têm tido muitas opções, né, na época de hoje, mais do que na minha época, não é? De esportes, por exemplo. E a gente fica feliz de ver aí o desenvolvimento dos nossos adolescentes. Então, é uma característica dos adolescentes o vigor físico, a energia, a disposição e etc. Uma outra vantagem, meus irmãos, é o conhecimento. Aí sim eu acho que os adolescentes de hoje têm mais conhecimento do que os adolescentes da minha época. Nós temos nos tempos de hoje muito mais recursos tecnológicos disponíveis. Então, os nossos adolescentes têm muito mais acesso à tecnologia do que na minha época. Eu sou de uma época em que nós não tínhamos nem microcomputador. E hoje em dia, os adolescentes têm acesso aos computadores, ao smartphone, não é? As informações que são acessadas pelo celular, tablet e assim por diante. Então, isso tem ajudado muito e tem multiplicado o conhecimento dos adolescentes do nosso tempo. Então, recursos tecnológicos, nós temos muito mais velocidade e quantidade de informações. Os nossos adolescentes são muito informados, há muita informação à disposição, há muito conhecimento, há muita quantidade e velocidade na comunicação, na transmissão do conhecimento. Também os adolescentes de hoje têm muito mais acesso às escolas, né? Lá na minha época, isso há meio século atrás, quando eu era adolescente, nós tínhamos muito menos escola, muito menos acesso à universidade do que os adolescentes do dia de hoje. Então, isto é muito importante, é uma vantagem para os adolescentes do dia de hoje. Eles estão estudando e sabem que terão acesso, né, lá na frente, se esforçarem, se empenharem, eles terão acesso a mais conhecimento, à universidade e assim por diante. Nós também, meus irmãos, temos a vantagem para os adolescentes da afirmação da personalidade. Este é o tempo, né, em que o adolescente ele está assim construindo, né, afirmando a sua personalidade. É a fase em que, em boa parte, o adolescente ele define o tipo de pessoa que ele quer ser ou que será. Então é muito importante esse momento na vida do adolescente, porque ele está numa fase de construção da sua própria pessoa, das suas características, da sua personalidade. Isso vai dizer muito como ele será e como será o seu comportamento, as suas atitudes, os seus relacionamentos no futuro. É hora, portanto, de investir para se obter um bom resultado, né? Para que você tenha uma boa personalidade. Então, invista bastante em si mesmo. É uma fase importante, portanto, de construção ou de afirmação da personalidade. Também é um momento importante de desenvolvimento do caráter. O caráter é um conjunto de qualidades que a pessoa possui. Então, há muitas qualidades no adolescente que estão em fase de desenvolvimento nesta época, faz parte do seu caráter. Então, isso é importante para toda a vida e é nesta fase da adolescência, daí a importância do desenvolvimento do caráter. Também
é uma fase de escolhas para a vida. O adolescente ele já começa a pensar um pouco mais naquilo que ele deseja ser, qual é a carreira que ele quer seguir, que tipo de estudo ele pretende ter, que tipo de formação. Então ele começa já a pensar a respeito do seu próprio futuro, no que diz respeito às escolhas da vida, quanto à escola, a sua profissão, o que ele quer exercer no futuro, e assim ele vai se preparando já na adolescência para esta finalidade, para esse objetivo na sua vida. É também uma fase de escolha para a vida social, não é? Os seus amigos, o seu relacionamento, as pessoas do seu ciclo de amizade. Então tudo começa a crescer aí na fase da adolescência. Também é uma época de escolha afetiva, né? Há muitos adolescentes que se apaixonam e até encontram o amor da sua vida na adolescência. É bem verdade que nos tempos de hoje isso tem ficado um pouquinho mais para frente, né? Um pouquinho mais para tarde na sua vida cronológica. E já na minha época não, isso era um pouco mais cedo, foi justamente na adolescência que eu conheci a Rita e nos apaixonamos, e dali surgiu um amor que dura até o tempo de hoje. Então vejo que a adolescência também é uma fase de despertamento, né, para o relacionamento afetivo. Também na adolescência é um tempo próprio para o recomeço. Isto é, se nós erramos, se nós nos equivocamos na caminhada, se alguma coisa precisa ser ajustada, se precisa ser mudado, se nós nos arrependemos de algum caminho que tomamos e queremos ter um recomeço, então a adolescência é um tempo próprio. Por quê? Porque em tese nós temos ainda assim muitos anos pela frente, ainda temos muito tempo pela frente, estamos começando a vida. Então a adolescência tem esta vantagem, né? Se alguma coisa não vai bem, se alguma coisa precisa ser mudada na sua trajetória, então ele tem tempo para fazer este ajuste ou essa mudança na sua trajetória. Então assim, nós temos aí algumas vantagens para os adolescentes dos dias de hoje. Naturalmente que eu percebo que os adolescentes dos dias de hoje eles são muito mais espertos, informados, têm muito mais recurso, né? De conhecimento do que nós tínhamos lá na nossa época de adolescência. Agora, meus irmãos, algumas desvantagens. Primeiro, falta de experiência e maturidade. Isso aí também era lá da minha época, não é? O adolescente, por natureza, pela própria idade, ele não tem assim muita experiência, não tem muita maturidade. Isso aí é algo que vai sendo construído ao longo da vida. Então, isso é uma desvantagem, porque a experiência e a maturidade nos ajuda muito na trajetória da vida, né? Nas escolhas, e o adolescente ainda não tem essa experiência. Então, isso é uma desvantagem para o adolescente. Por isso, ele deve ter sempre, né, cuidado nos seus passos, nas suas decisões, porque precisa estar consciente de que ele não tem ainda experiência e maturidade para muitas coisas. Uma outra desvantagem é que o mundo de hoje ele está muito mais instantâneo e descartável. As duas coisas. O adolescente ele é muito pressionado nos nossos dias pelo tempo, não é? Ele é pressionado pelo tempo, as coisas correm rapidamente, as coisas são quase que instantâneas. Então ele quer conquistar, ele quer terminar, ele quer fazer as coisas assim com muita velocidade. A própria dinâmica da sociedade às vezes impõe pressa para muitas coisas, então isso aí trabalha contra o jovem. Ele se sente muitas das vezes pressionado pelo próprio tempo. E tudo tem que ser feito assim, muito rapidamente, de uma forma muito instantânea, e isso acumula realmente muitas coisas
e põe pressão sobre a vida dos adolescentes. O adolescente, ele tem dificuldade de criar vínculos, assim, nos dias de hoje. Tem um pouco mais de dificuldade do que na minha época. Por quê? Porque tudo tem se tornado, assim, descartável. Por exemplo, as amizades, né? Na minha época nós tínhamos amizades realmente duradouras. Algumas que duram até hoje. E quantos de nós, né, adultos hoje, que fomos adolescentes, e fizemos assim amigos, tivemos amizades realmente muito duradouras, mas porque as coisas do mundo têm se tornado assim, tão descartável e têm perdido realmente o seu valor, até mesmo os relacionamentos têm sido assim, muito efêmeros e descartáveis. Então as amizades, os relacionamentos, sabe, aquela comunhão, aquela caminhada que nós tínhamos com os nossos líderes, os nossos professores, né? E muitas das vezes o adolescente, ele deixa isso, ele se afasta, ele tem uma ruptura de contato, de amizade com essas pessoas. Até mesmo as profissões têm sido assim, muitas das vezes as pessoas escolhem um caminho, uma profissão e rapidamente a pessoa muda de atividade, de profissão, de negócio na sua vida. As coisas têm sido assim, muito descartáveis na vida das pessoas. Até mesmo aquisições, as pessoas compram uma coisa hoje, amanhã já não quer mais, e já é diferente, já está obsoleta, ou já nos interessamos por outra coisa imediatamente. Então as coisas se tornam assim muito descartáveis. Então temos que ter muito cuidado com isso, para que isso também não afete a nossa vida espiritual, para que as coisas do reino de Deus não sejam descartáveis na nossa vida. Não, elas precisam ser permanentes, duradouras na nossa vida, não é? Olha, a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor, a palavra de Deus e o efeito da palavra na nossa vida, os nossos compromissos com o Senhor, nossos compromissos com a igreja do Senhor, isso precisa ser algo realmente assim duradouro na nossa vida. A nossa fé, por exemplo, ela precisa ser para sempre, assim como foi a experiência do apóstolo Paulo, que até no final da sua vida ele mencionou que guardou a sua fé. Então há coisas assim de valor espiritual para todos nós que não devem ser descartados da nossa vida. Então muita atenção com isso, porque nós vivemos num mundo em que muitas coisas são descartáveis. E o adolescente então tem uma certa desvantagem com isso. Por quê? Porque ele vive num contexto deste mundo, em que as coisas funcionam assim. Mas que a gente possa ter uma atitude cuidadosa, preservando as nossas amizades, nossos amigos, né? O contato com os nossos líderes, a consideração para com eles, com os nossos pastores e também com as coisas que adquirimos e um relacionamento assim estreito e valoroso e duradouro com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos e assim por diante. Eu garanto que todas essas coisas têm muito valor para a nossa vida. Uma outra desvantagem para os adolescentes do dia de hoje é que nós vivemos num mundo muito violento, um mundo muito complicado, né? Até para você sair de casa, chegar um pouco mais tarde, isso traz muitas preocupações para os pais. E é por isso que às vezes há alguns atritos. Por quê? Porque como responsáveis, os pais precisam, né, ter um certo cuidado e colocar uma certa disciplina e ter um determinado horário. Por quê? Porque o mundo está muito violento, não é mais como o mundo da minha época de adolescente. Como nós vimos multiplicar as questões das drogas, por exemplo, todo tipo de droga, né? Como isso tem trazido violência de toda sorte, a questão das drogas lícitas e ilícitas. Vimos a multiplicação do crime, né? Todos os dias nós temos aí uma série de crimes sendo cometidos de toda sorte. Vivemos num mundo, meus irmãos, de guerra,
né? Guerra de todas as formas, um mundo com muitas injustiças, um mundo, meus irmãos, que tem muitas doenças. Agora mesmo estamos vivendo esta pandemia e tudo isso traz dificuldade, olha, por exemplo, para os nossos adolescentes, nesta época que estão sem escola, né? Estão sem o contato que tinham anteriormente, assim, muito mais próximo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, não estão participando de atividades da igreja juntos, né? Justamente por causa dessa questão desta epidemia. Olha, na minha adolescência nós não tínhamos isso. E por tantos e tantos anos depois, e muitos anos se passaram, eu nunca vi uma situação como essa. E justamente você, adolescente deste tempo, é que está enfrentando aí essa dificuldade com todos nós, mas isso está lhe alcançando, veja bem, na sua adolescência. Então, assim, um mundo complicado, um mundo violento, um mundo com tantas enfermidades graves, né? Não somente esta da Covid-19, há muitas outras coisas aí que afetam o mundo todo do ponto de vista de saúde. Este é o mundo em que os adolescentes de hoje estão inseridos, estão vivendo. Um mundo, meus irmãos, onde muitos estão vivendo afastados de Deus. Há muita gente afastada de Deus. O mundo, de uma forma geral, está afastado de Deus. Então, isso gera falta de conhecimento de Deus, falta de obediência, é claro, quanta gente em desobediência, em pecado, falta de renúncia, falta de compromisso para com Deus. Este é um mundo, de uma forma geral, em que nós vivemos. Então, esse é o desafio, é uma dificuldade para o adolescente crente da nossa época, da época em que nós estamos vivendo. Então, é preciso que o adolescente se empenhe muito, tenha muito esforço para que esteja assim, próximo de Deus, não viva afastado de Deus, como o mundo, de uma forma geral, está vivendo. Vivemos num mundo em que nós temos muita facilidade de acesso ao pecado. É uma outra desvantagem para o adolescente dos dias de hoje. Vocês sabem que há muita facilidade, há muito acesso ao pecado, então tome cuidado com isso. Nós vivemos num mundo com muito menos censura, isto é, onde quase tudo é permitido. Então as pessoas não pensam, as pessoas não ponderam, as pessoas não consideram a vontade de Deus, não consideram o ensinamento bíblico. É um mundo assim quase que sem censura. Então isso cria uma facilidade, um convite para o pecado. Quase tudo é permitido para muita gente. Temos mais exposição dos adolescentes às tentações, e muitas das vezes por causa da facilidade do acesso à tecnologia. Então, com muita facilidade, hoje, os adolescentes, os jovens, têm acesso à informação, à tecnologia, à pornografia, por exemplo, e tudo isso põe pressão e traz mais tentação sobre a sua vida. Isto é uma desvantagem, coisas que na minha época não existiam e que hoje existe aí de uma forma abundante em todo o mundo. Temos, meus irmãos, a facilidade para a luxúria. Luxúria não é assim o pecado do luxo, não. Luxúria são pecados relacionados à sexualidade. Tudo que é imoralidade, que é pornografia, tudo que é prostituição, tudo que é fornicação, todos esses pecados relacionados à sexualidade, isso tem a ver com a luxúria. E há muita facilidade do pecado sexual nos dias de hoje. Isso põe pressão sobre o adolescente. São desvantagens que o adolescente enfrenta nos dias de hoje. Portanto, meus irmãos, meus queridos adolescentes, eu gostaria de encerrar esta mensagem, esta breve mensagem, dizendo o seguinte: os adolescentes precisam de Deus para ser bem-sucedidos. Você, adolescente, precisa de Deus para ser bem-sucedido na sua vida. Olha, você precisa de sabedoria e prudência
para este mundo diferente, este mundo perigoso em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Você, como adolescente, precisa de sabedoria e prudência. Na verdade, todos nós precisamos, né? Seja adulto, seja o idoso, mas principalmente você que está na adolescência e na juventude, precisa de sabedoria e prudência. Por isso, vamos voltar os nossos olhos ao texto que lemos no início, Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, nós precisamos realmente de Deus para termos sabedoria e para termos prudência, para sermos bem-sucedidos na nossa vida. O adolescente, ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas, temer ao Senhor e amar ao Senhor. Nos diz o texto bíblico de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, esse é um princípio bíblico aplicado ao Velho Testamento. Jesus menciona aqui no Novo Testamento. Todos nós precisamos disso. E você, como adolescente, precisa amar a Deus, temer a Deus e amar ao Senhor. Este é o princípio da sabedoria e da prudência. Então, coração, alma, entendimento e força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Coração, alma, entendimento e força de quem? Dos pais? Dos amigos? Dos pastores? Dos líderes da igreja? Não. Nós devemos amar. Cada adolescente deve amar com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento e com a sua força. É isso que Jesus está dizendo neste texto bíblico. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, nós gostaríamos de deixar essas recomendações para os adolescentes, em especial neste dia do adolescente batista, deixar essas recomendações para que você seja bem-sucedido na sua vida pessoal, na sua vida material e na sua vida espiritual. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe de forma abundante a cada adolescente. Eu quero ter alegria, os seus pais também, a igreja, os seus líderes. Nós queremos ter a alegria de vê-los sempre bem-sucedidos, vitoriosos de todas as maneiras. Então, nós vamos estar agora orando e pedindo a Deus que abençoe os nossos queridos adolescentes. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção para os adolescentes, crentes, ó Deus, tantos e em tantas igrejas, em tantos lugares, servindo ao Senhor, com alegria, com energia, com sabedoria, com tantos talentos. Eu quero te agradecer, ó Deus, em especial pelos adolescentes da nossa igreja, pelas famílias que eles representam, por aquilo que os pais têm ensinado e têm investido na vida dos seus filhos. Quero te agradecer pela liderança, ó Deus, dos nossos adolescentes. Continua, ó Deus, dando sabedoria, renovando as forças, as energias. E, sobretudo, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe a trajetória, a direção, a vida de cada adolescente. Que eles possam ser mais do que vencedores nas provações, nas tentações, nas lutas, nos embates da vida. E que possam viver sempre apegados ao Senhor, com temor e amor ao Senhor. Que eles caminhem sempre o caminho do Senhor, na presença do Senhor. Que tenham alegria de servir ao Senhor. Que possam, ó Deus, guardar a fé até o final da vida. E que possam passar por todas as fases
da vida. Ó Deus, sempre na direção do Senhor, tendo a sabedoria vinda do Senhor. Que sejam humildes, que sejam dóceis, que sejam dependentes do Senhor. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham uma boa noite.